Olá, bom dia aos seguidores, aos testemunhados, à Irmandade, os apreciadores do canal Geraldo Carolino CCB. Hoje eu quero abordar um assunto, como sempre, da Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, eu quero conversar com vocês a respeito de 15 de São João. A passagem do capítulo 15 do Evangelho de São João faz uma comparação. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que estiver ligado em mim será limpado para que dá mais fruto. E aqueles que não estiver ligado em mim será cortado, secará e lançará no fogo e queimará. Isto é, irmãos, o Senhor Jesus, a Bíblia faz várias comparações da sua bendita pessoa. Podemos ver logo no princípio da Bíblia, lá no livro de Gênesis, que diz assim: no princípio não existia luz, e o mundo estava pairado nas trevas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então essa é a primeira comparação do Senhor Jesus, e ele afirma em diversas passagens do Evangelho e até nas profecias, falando que Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim jamais andará em treva. Irmãos, como luz? Se a pessoa por exemplo, vai fazer uma leitura, se não tiver luz, ele não consegue ler. Se ele quer ver qualquer coisa, mesmo em eletrônica, vamos supor que não tem a luz, não tem como você carregar o celular, ou você ver qualquer coisa na tela, nem no cinema, nem na TV. Então a luz é imprescindível. Além de que, sem a luz nós não conseguimos viver, porque a luz é que aquece, né? É através da luz do sol é que aquece a terra. Sem o sol, a terra congelaria e não haveria sobrevivência humana na terra. Então a luz, que é o Senhor Jesus, espiritualmente falando, ela é imprescindível para todo o ser vivente, quer no mar, quer na terra, as aves do céu. Então ela é imprescindível para a vida. E lá na oração intercessória, que está escrita em 17 de São João, o Senhor Jesus diz assim: Pai, aqueles que tu me deste, era teu e tu me deste. E quando eu estava no mundo, eu os guardava. Mas agora eu vou para ti, Pai Santo. Não te peço que tires do mundo, mas que livre do mal. E que é o mal, irmão? O mal é a treva. Então, mais uma referência do Senhor Jesus. Depois, no próprio Evangelho de São João, capítulo 17, diz: Pai, eu queria que eles participassem comigo daquela glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Depois, em 1 de São João, diz assim: no princípio, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e sem ele
Quer dizer, sem o verbo, sem a palavra, nada que tem existiria. Porque ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. A palavra verbo, irmão, dá sentido àquilo que é falado. Porque no princípio não existia escrito, mas já existia falado, que era o verbo, que era o Senhor Jesus. Os irmãos querem ver ainda outra referência do Senhor Jesus? Em 1 de Hebreus, está escrito assim: no princípio do livro está escrito de mim, tira-se o primeiro e estabelece-se o segundo. Isso, no princípio do livro, é no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Holocausto e oblação pelo pecado não quisesse, mas um corpo me preparasse. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Está escrito lá no livro de Hebreus. Agora uma outra comparação. Nós já falamos da videira. O que a videira faz? A videira faz a uva. E a uva, dela se faz a passas de uvas, né, que fala. Isso é para se comer, para alimentar, né? E quando diz pão, não quer dizer pão de trigo. Tudo que é alimento é pão, né? Dizia já Jeremias, né? Vinde e comprai sem dinheiro pão e vinho. 55 de Jeremias. Depois também está escrito ali: por que gastai o vosso dinheiro com aquele que não é pão? Vinde e comprai de graça sem dinheiro pão e vinho. É mais uma comparação bíblica do Senhor Jesus. Ele diz ali também no Evangelho: eu sou o pão da vida. Ok? Mas por que fala o pão da vida? Porque se tem o pão da vida, então tem o pão da morte. E aqueles que comem o pão do pecado, ele está comendo a morte, com a sua própria boca. O apóstolo Paulo dizia ali no Epístola aos Coríntios 11, 23, assim, que aquele que come e bebe, não estando preparado, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Isso ele está referindo à Santa Ceia. Aquele que come ali em pecado, com a consciência suja, que não está reconciliado com Deus, ele come e bebe para a sua própria condenação. Certo? Aí vem o pão. Na Santa Ceia, está escrito nos 4 evangelhos. Ele diz assim: comei, isto é o meu corpo. E depois está escrito: tomai o cálice e bebei deles todo, porque isto é o meu sangue que é derramado por vós para uma nova e eterna aliança. Porque o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele falou lá no princípio do Evangelho de São João que aquele que não comer do corpo do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em si. Quer dizer, se você também não se faz digno para participar da Santa Ceia, e você não come e não bebe, você acaba morrendo espiritual, mesma coisa. Porque para se viver, tem que comer do pão e beber do cálice. Aquele que não come e não bebe, não tem vida. O que é a vida? A vida é Jesus. Ele diz ali: por que não quereis vir a mim para ter a vida eterna? Ele diz: eu sou o pão que dá vida ao mundo. O Senhor Jesus, ele é a vida. Ele falou: eu darei a minha vida em favor dos meus amigos. Quem é aquele que ama mais do que aquele que dá a vida em favor dos seus próprios amigos?
Eu não vos chamo-vos servo, mas chamarei vós de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu, tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu passei para vocês, porque vós sois os meus amigos. E conhecereis se sois meu amigo, sois meus discípulos, se guardar a minha palavra. Então, se você não guarda a palavra de Deus, se você não anda na luz da palavra de Deus, automaticamente você é inimigo de Deus, é inimigo do Senhor Jesus. E quem é inimigo de um, é amigo do outro. Né? Se você é inimigo de Deus, você é amigo do adversário das nossas almas. Se você é amigo do adversário, você é inimigo de Deus. Entendeu, irmão? Então, o Senhor Jesus, ele é o centro, ele é a fonte da vida e da salvação. Outra comparação que está escrito na palavra. João, no princípio do Evangelho, depois de ter batizado o Senhor Jesus, diz assim: eis que vem aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que diz a palavra sobre o pecado? Diz assim que o pecado perambulou desde Adão até Cristo. Mas diz assim também: por onde o pecado perambulou, a graça superabundou. O apóstolo Paulo falou ousadamente assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, falando em salário, o trabalhador, ele trabalha 30 dias para receber depois o salário. E em compensação, se ele trabalhar a vida toda, acumular no fim da vida toda, qual salário que vai receber se ele não caminhar em Cristo? A morte eterna. Mas como caminhar em Cristo? O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma comparação, ele também é o caminho, ele também é a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmão, na face dessa terra, só tem uma escolha. Alguém diz, mas tem duas, não, tem duas, mas você só pode escolher uma. Jesus para a vida e o pecado para a morte. Porque está escrito assim: o salário do pecado é a morte. Então, se nós não andar na vida, no caminho, na luz, nós estamos andando no pecado, nas trevas e na morte. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estávamos falando do Cordeiro. João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como tira o pecado do mundo? Daqueles que estão no mundo. Se você é mundano, anda segundo a vontade do mundo, você anda no alcoolismo, na fornicação, no adultério, no pecado, na concupiscência, na cobiça, tudo isso é mundano e tudo isso é pecado e tudo isso é morte. Tá? Na lascívia, nos desejos, nas concupiscências, na maledicência, na mentira, na idolatria. Irmãos, eu podia citar aqui muitos outros ainda. Mas você quer ver? Ah, irmão Geraldo está exagerando. Lê Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Tudo aquilo ali está escrito assim. Eu vos asseguro, dizia o apóstolo Paulo no fim da citação, que aqueles que tais coisas praticam não herdarão a vida eterna. Agora, o que é a lascívia? Muita gente não sabe o que é a lascívia. É quando a pessoa faz alguma coisa que serve de laço. Serve para laçar a alma da pessoa para jogar no pecado. Por exemplo, vou dizer aqui, não vou citar mulher, que alguém diz, a mulher sempre é citada, não. O homem também. Né? Aí, ó, nesse dia que nós estamos vivendo, você vê lá os homens lá tudo lá, correndo atrás de uma bola lá, tá?
vestido de calção. Aquilo ali, se fosse mulher que tivesse andado de calção, os homens não iam cobiçar ela. Então ali também é uma lascívia. O futebol é uma lascívia. Tá? Quando o jogador tá lá mostrando musculoso, correndo, atlético, aquele que tem o espírito da lascívia, a mulher que tem o espírito da lascívia, outras pessoas do mesmo sexo que tem o mesmo, ele vai cobiçar. A lascívia é o primeiro, por isso já diz, lascívia, é um laço. É o primeiro passo para o pecado. Primeiro você tem a concupiscência, a lascívia, a concupiscência, e depois diz assim, e o pecado consumado gera morte. Tá? Então, o cordeiro. A Bíblia cita várias partes que compara Jesus com o cordeiro. A morte do cordeiro. Quando Deus testou Abraão, Deus falou, Abraão, pega o teu filho que tu ama, o único filho que tu ama. Mas, irmãos, preste bem atenção, Abraão ali, ele simbolizava a Deus. Porque Abraão tinha outro filho que também era Ismael. Mas Deus fala assim, pega o teu único filho, aquele que tu ama, e me oferece ele em sacrifício. E Abraão, pela fé, pegou Isaac e levou Isaac lá no monte de Moriá. Lá no monte de Moriá, quer dizer, monte da memória. Ele ia oferecer Isaac como sacrifício. Quando eles iam subir no monte, Abraão ia levando o fogo e o cutelo, Isaac ia levando a lenha. Isaac inocentemente perguntou para o seu pai, meu pai, o senhor está com o cutelo, está com fogo, eu estou levando a lenha para o holocausto. E aonde está o cordeiro? O cordeiro, irmão, simbolicamente, era Isaac, filho de Abraão. Aí o que Abraão respondeu para o seu filho? Meu filho, Deus preparará ou proverá o cordeiro para si. Por isso que aquele monte de Moriá também é chamado Monte da Providência, o monte que Deus proverá, o monte da memória, quer dizer, da memória daquilo que Deus fez. Vocês lembram que Cristo também subiu ao monte carregando o lenho nas costas, a cruz? É por isso que Isaac era o símbolo de Jesus. Quando chegou lá no holocausto, Abraão pegou Isaac e amarrou ele, armou a lenha, como faz fogueira de São João, como o pessoal faz aquele símbolo ali, outro símbolo da idolatria, e pegou e deitou Isaac em cima da lenha. E pegou o cutelo, que era uma faca curvada, para enfiar a faca no Isaac, no coração. O anjo de Deus bradou, gritou lá do céu, Abraão, Abraão. Abraão diz, eis-me aqui, não faça tal, não estende a tua mão sobre o menino, porque agora eu sei que tu amas a Deus, que tu temes a Deus. E Abraão, que tinha falado que Deus proveria o cordeiro, ele olhou à sua direita. Por que eu digo que é direita? Porque tudo de Deus é direita. A esquerda sempre é do adversário. Aí ele viu um cordeiro embaraçado. E ele foi lá, pegou o cordeiro e sacrificou o cordeiro no lugar de Isaac, seu filho. E Deus, irmão, que Abraão significava ele não fez igual a Abraão, não. Tá? Ele permitiu que o seu filho fosse sacrificado, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele foi amarrado, como está escrito lá, quando eles prenderam ele no Getsemane, amarrado, manietado, amarrado,
e levado e crucificado pelos meus e pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Jesus Cristo pagou o preço que Isaac ia pagar e que aquele cordeiro simbólico pagou, derramando o seu sangue sobre o holocausto, que era o lenho que ali Isaac ia ser sacrificado em cima. Então, quando João Batista diz aí, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, não é tirar o pecado do ar, da pedra, da terra, não. Tirou o pecado do homem que se arrepende, da mulher que se arrepende, do jovem, da jovem que se arrepende. Porque diz ali em 28 de São Mateus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, primeiro tem que crer, e for batizado será salvo. Isso quer dizer, jovem, adulto e velho, que já tem consciência do pecado. Porque criança, com menos de 12 anos, não tem consciência do pecado. Aí você fala para mim, mas por que com 12 anos? Quando Jesus foi apresentado no templo, ele tinha 12 anos. Os judeus circuncidavam os meninos, que era a primeira iniciação da vida, na vida do homem, é circuncidado ao 7º dia. Mas depois ele só era considerado adulto quando ele tinha 12 anos. Certo? Entre 13 e 12 anos ele é considerado adulto. Porque criança não tem noção do mal. E não tem consciência do pecado. E aonde não há lei, também não há pecado. E a lei não condena inocente. As pessoas é condenado por aquilo que eles fazem conscientemente. Por isso que está escrito em 6 de Hebreus. Aqueles que pecaram voluntariamente, sabendo que é pecado e pecou a si mesmo, não existe expiação pelo pecado, a não ser pelo sangue do Cordeiro. Ele arrepender e foi lavado nas águas do santo batismo, que simboliza a morte do pecado. Quando passamos pelas águas do santo batismo, a nossa carne é submergida na água, o nosso corpo, na semelhança da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sepultado, mas ressuscitou. Então nós temos que passar pela água do santo batismo, quando a água cobre nós, que é tipo o sepultamento, e depois de algum tempo ressuscita para a vida. Como diz ali, o Senhor Jesus diz, eu sou a vida, e se comparou com a vida. A luz é a vida, e para ter o perdão dos pecados, precisou de alguém perder a vida. O Senhor Jesus precisou derramar o seu sangue, que o sangue é vida. E é por isso também que nós não comemos sangue, porque o sangue é vida. E quem comer a vida tem que dar conta dela. Como é que você vai dar conta de uma coisa que você não tem para oferecer? Por isso que não pode tirar a vida e não pode comer a vida, não pode comer sangue. Aqui vamos em outras comparações. O cordeiro, nós já falamos da videira, da luz, do caminho, da verdade, da vida, e falamos do Cristo ressuscitado. A ressurreição é o fim de todas as coisas. Porque quando morre, acabou. Mas aquele que ressuscita, ele voltou a viver. Os judeus têm uma tradição que a pessoa só era considerada morta depois do 3º dia. Segundo as tradições do judeu, quando a pessoa morre, a alma fica ali em volta, rondando o corpo durante 3 dias. Depois de 3 dias, vê que não vive mesmo, aí ela sobe para aquela que a criou, que é Deus. O Senhor Jesus, para que não houvesse contradição do judeu e dos homens que eram o guardião da lei, mas eles guardavam a favor deles,
era para condenar, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro depois do terceiro dia. Quando ele chegou na casa de Maria e Marta, na aldeia delas, Maria veio ao encontro do Senhor Jesus e prostrou seus pés e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto tu pediu, Pai, Ele te concederá. O Senhor Jesus falou para ele: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Maria correu e foi chamar Marta. O mestre está cá e te chama. Marta correu e também prostrou os pés do Senhor Jesus. Com as mesmas palavras: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria vindo. Tem coisa, irmão, que precisa acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Se Lázaro não tivesse morrido, não tinha como ressuscitar ele. Para ressuscitar tem que morrer. E o Senhor Jesus falou onde puseram. Eles tinham posto Lázaro dentro de uma caverna. E tinha rolado uma pedra na porta da caverna. E a pedra era encaixada, tipo de um, para entender melhor, tipo de uma fenda. E precisava de puxar a pedra para cima e de tirar de dentro da fenda para depois tirar a pedra. Então o Senhor falou assim: Maria, tira a pedra. Senhor, não, de jeito nenhum. Ele já está podre, já cheira mal, porque já é de 4 dias, mal, notou? Já é de 4 dias, de passado por 3 dias. Já estava podre, já estava apodrecendo. Já estava cheirando mal. O mal de quê? Da morte. O que a morte cheira? Pecado. O Senhor falou para Maria: tira a pedra. O que é a pedra? É a dureza do coração do homem. Lembra que o Senhor Jesus falou para o judeu? Quando ele falou para ele porque o homem não podia dar carta de divórcio para sua mulher e largar dela. Falou: no princípio não foi assim. O Criador criou macho e fêmea e diz: por isso deixará o homem sua mulher, o seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, serão os dois numa só carne. E não separa o homem aquilo que Deus ajuntou. Deus falou: mas Moisés permitiu dar carta de desquite e divórcio. Ele falou: por causa da dureza do vosso coração. Então, irmão, a dureza do coração é uma pedra. Alguém diz: mas tem o coração duro como uma pedra. Mas o Senhor Jesus falou: tira a pedra. Se não tirar a pedra, não tem como eu entrar. Se não tirar a pedra, não tem como entrar a minha voz lá dentro da caverna. E se você está na caverna do pecado, o Senhor Jesus chama: sai para fora do pecado. Sai para fora dessa caverna de pecado, de escuridão, que dentro da caverna não entra luz. Dentro da caverna é escuridão, e escuridão é a morte. E a morte é o pecado. E o pecado é a condenação eterna. E o Senhor Jesus diz para Lázaro, depois que tirou a pedra: Lázaro, sai para fora. Eu o Senhor clama para nós: vamos sair fora das trevas, do pecado, do engano, da mentira, da concupiscência, do roubo, do assalto, do furto, da concupiscência, da meretriz, do homossexualismo, do lesbianismo, de homem casar com homem, mulher casar com mulher, certo? Tudo isso é pecado e tudo isso é treva. Fornicação. Alguém pergunta: mas o que é fornicação, irmão? Fornicação é relação sexual de quem não é casado. Isso é fornicação, que é a mesma coisa de adultério. E a alma que pecar, essa morrerá. E quem pode salvar do pecado é só Cristo. Então, se nós estivermos em pecado, tem primeiro passo: ter humildade de arrepender e reconhecer Jesus Cristo como é o único que venceu a morte. O único. E só Ele pode vencer a morte por nós. E como nós humilhando, reconhecemos que sendo pecador, pedindo perdão. Não precisa de fazer uma ladainha, não. Em poucas palavras: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu necessito da salvação para minha alma. Hoje, ó Deus, me perdoa pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oração curtinha. Já pede perdão para Deus. Deus, através do dom do Espírito Santo, ouvirá a sua oração, te perdoará e daí em diante vai endireitar os seus caminhos, as suas veredas, para andar no caminho da luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo,
e as da vida eterna. Mas continuemos, irmãos, com a comparação. Falamos do cordeiro. Por que o cordeiro? Porque quando também Deus mandou os 10 castigos, ou as 10 pragas, como querer chamar lá no Egito, a última praga foi a da morte dos primogênitos. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E quem Jesus Cristo era? Era primogênito. Jesus Cristo era o primogênito. O unigênito e o primogênito de Deus. Porque tem os outros filhos de Deus. Mas Jesus Cristo foi a obra-prima, a primeira. Né? Porque está escrito ali. Né? Lá em 1 de Hebreus está escrito que no princípio da vida está escrito sobre mim. Tira o primeiro. Estabelece-se o segundo. Ele era o primeiro, ele é o primeiro. Está escrito em 1 de São João. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então ele é o primeiro. Certo? Então Jesus Cristo, ele é o primogênito. E quando Moisés perguntou para Deus: Senhor, como que vai celebrar a Páscoa? O que é Páscoa? Passagem por cima. É passar por cima do pecado. É não estacionar no pecado, como está escrito em 1 de Salmo. Não estar detido na roda dos escarnecedores, nem no caminho dos pecadores. Será bem-aventurado o varão. Está escrito em 1 de Salmo. Então, tudo essas coisas, irmãos, se você examinar as Escrituras, vai compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está escrito lá em 13 de Zacarias, que ele foi crucificado traspassado. Tá? Tem 29 profecias que confirmam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você examinar, você vai achar. O Senhor Jesus falou. Alguém falar a verdade, o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele repetiu 25 vezes no Evangelho de São João. Na verdade eu vos digo. Certo? Que Jesus Cristo, na verdade eu vos digo, que Jesus Cristo é o Filho do Deus bendito. Aquele que veio para morrer no nosso lugar, para salvar nós do pecado e da morte. E para, no fim, ressuscitar dos mortos e nos dar a vida eterna. Então, voltamos lá na Páscoa. Aí Deus falou para Moisés assim: cada família vai pegar um cordeiro que esteja pelo menos 3 anos, que não tenha mancha, que não seja cego, que não seja aleijado, que não tenha nenhuma pinta, seja totalmente branco. E vai e sacrifica ele, e o sangue do cordeiro passa no umbral da porta ou da tenda, que quando vinha o anjo da morte, ele vindo o sangue na porta, no umbral da porta, ou no portal da porta, ou no umbral da tenda, ele passará por cima das vossas tendas e não entrará na vossa tenda e não matará o primogênito da sua família. Certo? Então, o sangue do cordeiro é que livra da morte. Quem é o anjo da morte? É o diabo. E Deus permitiu que o diabo entrasse no Egito e matasse desde o primogênito do cordeiro até o filho de Ramsés, que sentaria no trono depois do pai dele. Mas quem tinha o sangue do cordeiro passado na entrada da casa ou da tenda, o anjo da morte, que é o diabo, não entraria. Irmãos, e essa tenda, essa casa, significa muito. Quando nós passamos pelas águas do Santo Batismo, nós somos banhados no sangue de Jesus Cristo e o diabo não entra mais no nosso corpo. Ele não tem mais poder de dominar sobre nós, sobre a nossa casa. Qual que é o domínio? É o domínio de não deixar o homem ver a luz de Cristo, não deixar andar na luz. Porque se você está no mundo, você anda segundo as coisas do mundo. Aí você fala assim, como que você pode dizer que eu estou no mundo?
Quando você faz qualquer coisa que é mundana, você está no mundo. Certo? Se você mente, se você joga, se você adultera, você comete fornicação, a lascívia e tantas outras coisas que a Bíblia condena, você é mundano, você está no morto, você está no mundo. E se você está no mundo, você está nas trevas. E se você está nas trevas, você é dominado pelo príncipe das trevas, que é Satanás. Certo? Aí você fala, como que você pode provar para mim que o diabo é as trevas? Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Está escrito em 8 de São João, capítulo do 30 até o 32, dele que você vai compreender. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a palavra de Deus é verdade, eu creio que ela é verdade e ela é a vida. Está escrito lá em 1 de Gênesis. É preciso você crer que a Bíblia é verdade. Diz assim, e o mundo estava na treva. Diz assim, houve luz. Então quem é a treva? É o pecado e é o diabo. E quem é a luz? É Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus. Então se você faz qualquer coisa que é das trevas, então você é filho das trevas, você não é filho da luz, você anda nas trevas. Se anda nas trevas, você não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você tem o diabo. Se você tem o diabo, você está caminhando no caminho do mundo para o pecado. E no fim do caminho do pecado é a morte. Tudo, irmão, que se diz da escuridão, das trevas, é da parte de Satanás. Porque estava tudo nas trevas. E diz assim, houve a luz. E o Senhor Jesus disse, eu sou a luz. E se ele é a luz, então o diabo é as trevas. Porque só existe dois, a luz e as trevas, a vida e a morte. Não lembro que antigamente, quando morria alguém, qual o sinal que eles davam? Caixão preto, e a viúva e os filhos andavam de preto, de tristeza porque a pessoa tinha morrido. Então, vinculando isso aí, as trevas, a escuridão, significa a morte. E a morte é o pecado, e o pecado é a morte. E o rei do pecado, o rei do mundo é Satanás. Certo? Não já viu a figura que eles fazem nos livros de história para as crianças, desde novo, ver a bruxa lá, ou aquela vestida de negro, ou aquele desenho que eles fazem da morte lá, uma pessoa vestida de preto com a foice na mão? Isso aí é das coisas mais elementares, as comparações. Agora você quer saber, para saber a diferença, deixa ficar de noite na tua casa e vai lá apaga a luz, né? Imediatamente vem as trevas. Você acende a luz, imediatamente desaparece as trevas. Porque a luz não combina com as trevas. O diabo não combina com Deus. O pecado não combina com Cristo. Será que é difícil de compreender? Se você anda no pecado, você está nas trevas. E o salário do pecado, das trevas, é a morte. Mas você pode vir para a luz. E a luz é Jesus Cristo. Então é isso que as comparações que hoje Deus dá de fazer é dessa parte aí. Aí você diz assim, quando alguém morre, você veste ele, né, com as vestes, pode ser até de branco, depois dentro de um caixão e leva e enterra ele. Se enterrou, ele está morto. O que vai restar ali onde é que está? Treva. Porque na hora que você joga a terra em cima dele,
Não tem mais luz lá, né? E aí o que acontece? Ele está morto, então ele vai para as trevas, vai para debaixo da terra. E as trevas é a morte física ali. Mas a morte espiritual é pior ainda. Porque da morte física, se você partiu dessa terra, mas você estava com Cristo, andou com Cristo, ali seu corpo vai ficar derretido nas trevas. Mas um dia nascerá a luz. No último dia virá nosso Senhor Jesus Cristo, com grande poder e glória de luz. Não está escrito ali, em 21 de São Mateus, nos lugares que fala lá, que ele virá como a luz, e aparecerá o sinal do Filho do Homem, uma grande luz apareceu no céu, certo? Então, Jesus significa a luz significa a vida, as trevas significam a morte, o pecado e tudo que é de ruim. Vê que as crianças, muitas vezes quando elas começam a ter ciência do que é o mal, elas têm medo da noite, têm medo das trevas. Porque quase todo mundo, quando fica de noite, eles acendem uma luz, acendem uma vela, acendem um lampião, porque ninguém gosta de treva. E acender uma luz, nem que seja de um palito de fósforo, em volta dele as trevas vão embora. Porque a luz é Jesus Cristo. Compreenda. Veja se você está na luz ou está nas trevas. Se você está andando no caminho, na verdade e na vida. A vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de uma vez por todas, vamos compreender que o fim do pecado é a morte. E a morte só pode nos livrar dela através da luz e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje foi essa comparação que Deus me deu. Eu sou o irmão Geraldo Carolino, do canal Geraldo Carolino CCB, e eu quero cantar 2 hinos bem propícios, pelo menos um verso de cada um desses, para terminar nossa meditação, né? Um deles diz assim: luz eterna que vem de Deus, é Jesus o Salvador. Ele é a vida aqui do céu, Deus nos mandou por grande amor. Depois tem outro cantinho: eu sou a luz que veio ao mundo, tá? Diz esse hino. E depois tem um que fala da videira. Sou a videira, disse Jesus, vós sois as varas do meu amor, a minha seiva, vida vos dá, para dar frutos de bom sabor. Sou a videira, disse Jesus, vós sois as varas do meu amor, a minha seiva, vida vós dá, para dar frutos de bom sabor. E aí, irmãos, se nós formos ver, tem os índios de Santa Ceia, né, que fala para nós comer e beber do cálice, e comer do sangue. Então diz: Jesus nos falou dizendo, recordai-vos de mim, quando o cálice vós beberdes, recordai-vos de mim. Entendeu, irmão? Então, se o irmão conhece os hinos da Santa Ceia, vai ver que esse hino fala do partir do pão, fala:
quando o pão vós partides, recordai vós de mim. Recordai que ao martírio a minha vida entreguei, que por vós dei a minha alma. Recordai vós de mim. Deus, então vamos recordar, vamos alegrar-se no Senhor, porque nós estamos na luz de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos dissipar todo tipo de treva da nossa vida. Os vícios, as fraquezas, os palavrões, os maus pensamentos, as palavras de xingo, as contendas e as palavras torpes, que é a palavra de piada, de indecência, e de tudo aquilo que denigre a nossa alma na presença de Deus. Por essa parte, o santo nome do Senhor nosso Deus, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja louvado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Geraldo Carolino CCB. Deus que vos guarde, que ilumine na luz de nosso Senhor Jesus Cristo e que vos guarde e livre de todo mal. Amém. Ficam com Deus.